Glória a Deus, graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz de Jesus Cristo. Estamos dando início ao culto aqui no Ministério Igreja de Deus, Casa de Oração, em Paranavaí. Vamos estar orando ao nosso Deus. Você que pode, leva o pensamento de Deus neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, eterno, santo, glorioso, nos reunimos aqui, Senhor, na Tua presença, com o nosso semelhante, meu Deus, para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome, para glorificar a Ti, meu Deus, por tudo, meu Deus, que Tu tem feito por nós, meu Deus, assim como o Senhor nos amou primeiramente, meu Deus, antes que nós venhamos nascer e conhecer a Ti, meu Deus, o Senhor nos amou desde o princípio, ó Pai. E grande amor o Senhor demonstrou mais ainda, Senhor meu Deus, nós, ó Pai amado, entregue no pecado, condenado pelo pecado, meu Deus, o Senhor enviou o Seu Filho amado Jesus Cristo para morrer ali no Calvário, ó Pai, para que hoje nós possamos ter, meu Deus, uma saída, Pai, um escape da mão do inimigo, meu Deus, para que venhamos ser libertados, ser libertos pelo Seu Filho amado, Jesus Cristo. Sim, meu Deus amado, venho agradecer ao Pai pelo sacrifício que o Seu Filho amado, Jesus Cristo, fez ali no Calvário, derramou o Seu sangue, ali entregou a vida a Ti, meu Deus, nas Suas mãos, por amor a nós, meu Deus, quando não merecíamos, ó Pai, quando havia uma cédula de condenação contra todos os seres humanos, meu Deus, por conta do pecado, quando a morte e o inferno prevalecia, o Senhor Jesus Cristo, como Cordeiro imaculado, se deu ali por nós, meu Deus. Por isso eu venho agradecer ao Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, por este fôlego de vida. Sim, meu Deus, o fôlego de vida que está no nosso pulmão, no nosso corpo, meu Deus. Sim, ó Pai amado, pela água, Senhor, que mata a nossa sede, o alimento, Senhor, que sustenta os nossos corpos físicos, meu Deus, toda a providência, Senhor amado. Sim, meu Deus, por nós sentimos a Tua presença, nós sentimos a presença do Teu Espírito Santo dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Sim, ó Deus amado, Tu és maravilhoso, ó Pai amado, meu Deus, obrigado por tantos e tantos livramentos, quantos que nós não vimos, mas o Senhor nos livrou, e aqueles que nós vimos, ó Pai, constatamos com os nossos olhos, quantos e quantos livramentos o Senhor tem nos dado, tem nos livrado das garras de Satanás, tem nos livrado, Senhor, das armadilhas daqueles que são seguidores do maligno, aqueles que têm sido usados pelo maligno para querer tirar a nossa paz, para querer, Senhor, nos lançar dentro do laço do passarinheiro, com as armadilhas, com as setas, com os dardos inflamados do maligno. Tudo isso, meu Deus, que tem tentado contra a nossa vida a cada dia. Nós sabemos, ó Pai amado, que Ele não está de brincadeira, que Ele também não para, mas nós temos a certeza que o Senhor é nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Assim como o inimigo da nossa alma não desiste, o Senhor também, nosso Deus, não tem desistido e não desistirá de nós. Sim, meu Deus, obrigado, Senhor, por nos guardar, nos carregar na palma da Sua mão. Meu Deus, nos reunimos aqui neste lugar, Senhor, para poder congregarmos juntos com o nosso semelhante, prestar um culto racional a Ti, a extensão do nosso culto diário, meu Deus, que não é somente aqui, meu Deus, é 24 horas da nossa vida, mas aqui nos colocamos junto com o nosso semelhante, neste momento reservado, Senhor, para poder aprender a Tua palavra, louvar a Ti, bendizer a Ti. Sim, meu Deus amado, nós Te adoramos, nós Te amamos, Senhor. Eu venho Te pedir pela vida, Senhor, da minha família, da família da minha esposa. Eu venho pedir, Senhor, por cada um que eu conheço, os meus vizinhos, toda pessoa que eu conheço, meu Deus,
que ali precisa da libertação, e todos precisando ser libertos de muitas coisas, assim como eu quero ser liberto neste momento. Liberta-me, Senhor, de todo mal, Pai amado. Purifica meu coração, nosso coração. Te peço pela vida daqueles que me odeiam, por pregar a Tua palavra, que eles sejam alcançados, meu Deus, em nome de Jesus. Assim como fui alcançado, eles sejam alcançados e sejam libertos. Fala conosco, Senhor. Guia-nos pelo Teu Espírito Santo. Tira tudo aquilo que é de mim mesmo, tudo aquilo que é de nós mesmos. Que não venha falar aquilo que é de mim, Senhor, mas que eu venha falar de Ti, meu Deus. Ser guiado pelo Teu Espírito Santo para cumprir este ministério. Tira todo impedimento, meu Deus, contra este ministério, contra a minha vida, contra a vida da minha esposa, contra a vida dos irmãos que cristãos. Todo impedimento físico e espiritual venha cair por terra. Se há alguma obra de macumbaria, feitiçaria, obra maligna contra este ministério, contra a nossa vida, que venha cair por terra. Meu Deus, quebrando o nosso coração, derramando o Teu Espírito Santo sobre nós, para que nós venhamos a ser humilde, a ser manso, a ser temperante, a ter equilíbrio, a ter mansidão, e que a Tua paz reine no nosso coração. É o que eu te peço, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Glória a Deus, graças a Deus, aleluia. Estarei cantando um louvor em adoração ao nosso Deus. É o hino 15 da harpa. Você que tem a sua harpa e queira acompanhar, estarei louvando o hino 665 da harpa. Graças a Deus. O hino 665. Corinho da harpa 665. O nome do corinho é Recebi um Novo Coração do Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Graças a Deus. O irmão Sebastião vai querer usar a oportunidade? Irmão? Graças a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem recebe essa paz em vosso coração, disse glória a Deus. Quem está feliz essa noite, disse graças a Jesus. Nós viemos essa noite para ter um encontro sincero com Deus. Eu vou ler aqui na Bíblia Sagrada, ao livro de Provérbio, ao capítulo 16, versículo 7. A Bíblia disse assim, a Bíblia disse que no livro de Provérbio, capítulo 16, versículo 7, quando o caminho do homem agrada a Deus, até os seus inimigos
terei paz contigo. Quando o caminho do homem agrada a Deus, até os seus inimigos terei paz contigo. Então nós procuramos entender a Bíblia Sagrada. Quando o homem agrada a Deus, até os seus inimigos, ele estará em paz, ele estará em paz. Ao livro de Hebreus disse assim: siga a paz com todo. Ele não tirou diferença de ninguém. Ele não disse diferença de ninguém. Ao Salmo 68, capítulo 3, ele disse: o justo alegra, regozija na presença de Deus e folga de alegria. Então nós podemos regozijar quando nós entramos dentro da igreja. Nós teremos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos um lugar que nós podemos cultuá-lo, se alegrá-lo com o Senhor. E nós temos que procurar agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, não é para nós se preocuparmos com algo que vem da terra, nós se preocupamos com algo que podemos fazer a diferença, não. Nós temos que procurar agradar ao Senhor. Quando ele disse no 51, capítulo 12, ele disse: dá-me, Senhor, o gozo, a alegria da tua salvação. É que nós podemos sentir esse gozo, essa alegria de ser salvo por Deus. Porque não há outra coisa no mundo, se não for Deus para nos salvar de nossa mente. Está contaminado esse mundo do pecado, contaminado esse mundo que vem trazer para nós uma crítica, algo tremendo, porque hoje em dia é diferente, para que nós podemos agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, nós estamos até os nossos inimigos, ele começa a começar a olhar para nós e sentir algo diferente. Então nós estamos para agradar o Senhor. E quando nós agradamos ao Senhor, não se preocupa com os nossos inimigos, porque os nossos inimigos, ele sempre, a Bíblia disse, se querem alguma coisa. Jesus estava lá no livro de Mateus, capítulo 8, e versículo 8, ele deu o sorriso, estava o general, e ali perguntou para o Senhor, e ali Jesus, ele olhou para aquele general e disse somente uma palavra: e meu criado será sarado. Então aquele general, ele teve um filho, e aquele filho, ele encontrou aquele filho, e ali atuou aquele filho para aquele general, que ele pudesse cuidá-lo, que ele pudesse ali cuidar daquele filho. E aquele filho não era dele, aquele filho era um filho que não tinha o pai, havia falecido, às vezes não tinha só a sua mãe, e ele não podia trazer o sustento, mas ali entregou para aquele general, e aquele filho estava doente, e Jesus olhou e falou: eu ainda sendo general, eu disse a esse soldado: vai, e eles vão, e eu disse para eles: venha, e ele vem. E quando ele disse: e eles vão cumprir a minha palavra, quando eu disse para ele: mas o Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do teto da minha casa, disse somente uma palavra, e o meu criado será sarado. Então Deus disse, ele disse: eu nunca vi tanta fé assim como em Israel. Mas nós voltamos para o Salmo 33, em versículo 6, Jesus disse: tudo que há construído na vida de um homem, e na vida de uma mulher, e na vida de um ser humano, serão construídos através da palavra. Nós precisamos andar de acordo pela palavra de Deus, porque ele pode, voltando para o 33:9, ele disse: o exército e todas as coisas que há sobre a face da terra são construídos pela palavra de Cristo. Então nós temos que entender e compreender que nós temos que agradar a Deus e cumprir a palavra, viver dentro da palavra. Quando o nosso caminho agrada a Deus e nós cumprimos a palavra, todas as coisas vai ser de bom para a nossa vida. Parece que nós, é que nem muita gente disse para mim: você tem amigo? Eu disse: não, eu não tenho amigo, porque os meus amigos têm que guardar a minha palavra. Então eu não tenho amigo. Os meus amigos só vêm os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade. Então nós falamos: não, ô pastor, você tem amigo? Não tenho amigo. Meu amigo é Cristo, porque se meu amigo é Cristo Jesus, se meu caminho agrada ao Senhor, até os meus inimigos estarão a paz comigo. Então, meu irmão, é para que nós entendamos que nós temos que agradar o Senhor.
Senhor. Quando nós agradamos o Senhor, todas as coisas vão bem na nossa vida, todas as coisas vão bem material e espiritual, porque, irmão, se nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no Deuteronômio capítulo 3 e versículo 4, se você volta um pouquinho para o 6 e o 8, Deus diz que vai abrir fonte, vai abrir algo para abençoar o teu povo, para abençoar aqueles que adoram o Senhor, que faz a vontade de Deus. Aí quando você olha para a Bíblia Sagrada, aí você vê lá no livro de Pedro, o capítulo 1 e o versículo 27, diz assim, que o homem de Deus não faz a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. O homem de Deus, ele é inspirado por Deus, ele faz a vontade de Deus, doa quem doer. Porque hoje em dia, irmão, nós não podemos pregar, nós não podemos vir aqui e dizer, não, lá no livro de Lucas, no 24, 47, em meu nome prega-se arrependimento. Se o homem não tem mudança de vida, transformação de vida, ele não cuida de si próprio, ele não zela pela tua alma, ele não cuida da palavra, ele não ama a tua esposa, ele não cuida da sua casa, ele não pode nem abrir a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz, eu e a minha casa servirão ao Senhor. E essa casa está no livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 17 até 19, que nós seremos o templo do Espírito Santo de Deus. O templo do Espírito Santo de Deus traz alegria ao Senhor. O templo do Espírito Santo de Deus, ele faz a vontade de Deus. O templo do Espírito Santo de Deus, ele não anda pela direção do homem, mas pela vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, irmão, não é agradar alguém, não. Servir ao Senhor, Jesus não falou para você agradar o homem. Ele falou assim, se o seu caminho agrada ao Senhor, até os seus inimigos terem paz contigo. E quando ele disse no 51:12, ele diz, quando você entrar no templo, quando você entrar dentro de uma igreja, você diz, Senhor, dá-me o gozo, a alegria da tua salvação. Homem nenhum vai te dar salvação, homem nenhum vai te conseguir galardão, homem nenhum vai te curar da tua enfermidade, homem nenhum vai ensinar você a andar no caminho reto. Mas, irmão, se você olha para a Bíblia Sagrada, ao livro de Salmos, capítulo 12, ele diz, a minha descendência será poderosa na terra. Ele disse nos filhos, nos netos, ele disse nos tataranetos, ele disse à esposa, ele disse, a minha descendência será poderosa na terra. Deus não quer que nada se perca, Deus não quer que tenha uma família, mas para ter família, não precisa estar todo dia na casa da família, não precisa todo dia, mas entrega os caminhos da família ao Senhor, para que nós podemos, irmão, porque hoje em dia a Bíblia Sagrada traz 40 versículos da Bíblia. 40 versículos da Bíblia isso traz para visitar os órfãos, enfermos, doentes, os presos, o que está na cárcere. Mas, irmão, hoje em dia os pastores têm que visitar os pastores, tem que ir lá na casa do pastor, levar o dízimo e dar um abraço nele e visitar ele, para ver se o dízimo alegra ele. E nós, o Salmo 68, capítulo 3, eu estou te falando uma coisa de a Bíblia Sagrada, nós precisamos andar na direção de Deus. O Salmo 68, capítulo 3, diz assim, o justo alegra, regozija na presença de Deus e folga de alegria. É só justificar diante do Senhor, que essa noite nós podemos dizer, Senhor, eu pequei até aqui, eu falhei até aqui, mas que o Senhor pode mudar a minha história, a minha vida, pode mudar o meu passado, que amanhã eu posso ser diferente de que hoje. Que nós temos o direito de justificação, e eu agradeço a oportunidade, e que as palmas logo exalte ao nome do Senhor, que nós vamos ser a cada dia, nós podemos olhar, irmão, para a Bíblia Sagrada, porque ela nos traz alegria, ela traz a salva, ela nos traz o caminho, ela mostra a nós o rumo. Ninguém é perfeito na terra. Se alguém dizer que não mente, já está mentindo. Então é melhor nós ficar quietos, em silêncio. E o próprio Salmo disse, freia com a boca do cavalo para que administra. Então é melhor ficar calado, crente é caladinho, e deixa Jesus trabalhar. Eu agradeço a oportunidade e as palmas logo exaltam o nome de Jesus.
semente para acontecer no dia. Você tem a semente, a igreja está aí. Entendeu? Agradeço a oportunidade, então. Amém. Quem cantar aqui se alegrará. Cantarei glória a Jesus. Minha vida ele conduz. Cantarei seu louvor. Os enfermos levantarão na presença do Senhor. Quem cantar aqui se alegrará. Cantarei glória a Jesus. Minha vida ele conduz. Cantarei seu louvor. Os enfermos levantarão na presença do Senhor. Quem cantar aqui se alegrará. Cantarei glória a Jesus. Minha vida ele conduz. Cantarei em seu louvor. Os enfermos levantarão na presença do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Já estou bem feliz. O irmão Sebastião deu uma boa palavra aqui. Eu queria que ele ficasse pregando, né? Ele está meio devagar, aos pouquinhos, né? E todo dia só eu pregando. Já está quase terminando o estoque da pregação, né? E o povo já está enjoado, né? Mas eu creio que Deus vai preparar ele para o próximo dia estar trazendo pelo menos uma hora de ministração aqui. E Deus, assim como tem usado ele, vai usar grandemente. Estarei trazendo a palavra do Senhor. Se encontra no livro de Jeremias, no seu capítulo 1. Agradeço também a nossa irmã Cida, a qual tem louvado aqui. Deus tem capacitado. E aqui também minha esposa, que também está junto no ministério, acompanhando. Livro de Jeremias, no seu capítulo 1. Eu já falo mais devagar, porque os pulmões é mais fraco. Sebastião ali já tem potência na garganta. Jeremias, capítulo 1, o seu versículo 4. Não serei demorado. Assim diz a palavra do Senhor. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irá, e tudo quanto te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém? Podeis tomar assento. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, no livro de Jeremias, capítulo 1, aqui nós vamos ver falar e escrito a
a respeito do chamado de Jeremias. Quando Deus ele se apresenta a Jeremias por intermédio da revelação da sua palavra, Deus ele vem falar com Jeremias e vem dizendo que o havia separado como profeta das nações, o havia escolhido desde a madre de sua mãe, desde o ventre de sua mãe. Deus disse para Jeremias: eu te escolhi, eu te separei e eu te santifiquei para que você venha falar a minha palavra. Jeremias, ele vem falar com Deus e ele vem dizer: mas Senhor, eu ainda sou um menino e eu não sei falar. Entendemos, meus irmãos, que Jeremias ele vem a falar esse tipo de palavra, tendo em vista que os profetas antes dele, Jeremias, quem sabe, já sabia da trajetória dos profetas, das histórias, já sabia da perseguição, já conhecia o que era dito pelos profetas, e sabendo que era grande o peso daquilo a qual Deus queria colocar sobre os seus ombros, ele sabia que aquilo que Deus queria usá-lo para poder falar não seria fácil, meus irmãos, colocá-lo como profeta diante das nações, para poder pregar aquilo que Deus queria que pregasse, não para pregar aquilo que ele mesmo queria pregar, assim como o irmão Sebastião citou aqui. E o homem de Deus, a mulher de Deus, é o ditado como nós falamos: aquele que serve a Deus, o homem ou a mulher, ele não manda em si mesmo, ele não prega o que ele quer pregar, ele não canta o que ele quer cantar, ele não fala o que ele quer falar, mas ele fala aquilo que Deus, pelo intermédio do seu Espírito, vem trazer na boca e no coração dos seus servos. Porque se o homem vem falar aquilo que ele quer, Jesus não está nele. Se o pregador quer pregar aquilo que ele queira, ele não é guiado pelo Espírito Santo, porque está escrito que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Ele que nos capacita a pregar, a falar com ousadia, porque se for depender de nós mesmos, meus irmãos, pela nossa intelectualidade, nós não seríamos capazes de nós mesmos falar nada. Se fosse para o irmão Samuel ministrar alguma coisa aqui, não seria possível, porque de mim mesmo eu não tenho nada. Mas pela misericórdia de Deus, pelo intermédio do seu Espírito Santo, Deus ele pega alguém como eu, alguém como você, que quem sabe ainda não fez uma faculdade de teologia, que ainda não é formado dentro da teologia, dentro da hermenêutica, e Deus usa para poder mostrar que quem faz é Deus, que quem pode é Deus. Não desprezando, meus irmãos, aquele que estudou, porque é muito bom o homem, a mulher fazer a teologia. E o que significa a palavra teologia? A palavra teologia significa significa Deus, logia, estudo. Estudo sobre Deus. Mas teologia todos nós fazemos, meus irmãos. Estudar sobre Deus é fazer a teologia. Ler a Bíblia todos os dias é teologia, estudo sobre Deus. Mas hoje a oportunidade das pessoas fazerem uma faculdade de teologia e se aprofundar. Porém, se a teologia não tiver o espiritual acompanhando, ela não serve de nada, meus irmãos. Não adianta nada o homem ser formado e conhecer, se ele não for guiado pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo há uma diferença. O homem torna-se frio, mecânico, vazio, porque Jesus ele disse: sem mim nada podeis fazer. O que adiantaria eu vir aqui e pregar dentro da hermenêutica, da teologia, mas se fosse uma pregação fria, vazia, e nós que somos guiados pelo Espírito Santo, nós conhecemos aquele que é usado pelo Espírito de Deus, porque aquilo nos traz anseio de querer mais. Você lembra do passarinho quando está no ninho e a mãe dele chega ali para trazer a comidinha no biquinho dele, e ele fica ali assim querendo mais, querendo mais? Mesma coisa somos nós.
Quando nos deparamos com o homem, com a mulher que é usado por Deus, e que o Espírito de Deus está nele, nós queremos mais, nós queremos receber mais, queremos conhecer mais. Mas quando é apenas uma falácia, quando é uma lata vazia, só tem barulho, mas não tem o espiritual. Mas quando tem a palavra da verdade, nós sentimos aqui dentro de nós a unção do Espírito Santo, a emoção, o prazer da virtude da palavra, e nós nos alegramos, porque estamos sentindo a fiação com Deus, a intimidade com Deus, e nós queremos mais. Minha vontade era que o irmão Sebastião pregasse aqui 1 hora a mais, mas assim Deus preparou apenas alguns minutos, e nós devemos respeitar a vontade de Deus. Se Deus querer usar ele outro dia para pregar 2, 3 horas, assim será. E aqui está à disposição para poder o servo de Deus pregar. Eu aqui apenas sou um serviçal, meus irmãos. Eu apenas sou um escravo de Cristo aqui. Eu estou aqui para aprender, cada dia mais aprendendo. Eu não sei de tudo, eu não sou grande e também não sou pequeno. Eu sou como Deus quis colocar. Estou dizendo espiritualmente. Aquilo que Deus querer me usar, Ele vai me usar, Ele vai te usar. Deus usa cada um de uma maneira. Hoje mesmo eu estava pensando assim: Senhor, eu me sinto tão pequeno, minha pregação é simples, é calma, o Senhor usa outros mais ousadamente. E eu pensei assim: será que eu tenho que mudar? Será que eu tenho que fazer diferente para poder atrair os ouvidos dos irmãos? E Deus, Ele falou comigo: não, continua da sua maneira, eu vou te usar desta maneira, cada um da sua maneira. Deus usa uns de um jeito, Deus usa outro do outro jeito. Deus usa um na palavra, outro na profecia, outro na revelação. Deus usa outro com dom de língua, com dom de traduzir as línguas. Deus usa outro no poder da cura, dos milagres. E Deus falou: eu vou te usar como eu tenho te usado. Não precisa mudar, porque se eu for mudar, meus irmãos, se você for mudar para poder agradar o homem, assim como o irmão Sebastião citou aqui, nós não estamos aqui para agradar homem, nem mulher, nem pessoa nenhuma. Nós estamos aqui para agradar aquele que nos convocou para essa caminhada. O que adianta alguém mudar a pregação para agradar o homem, mas vai estar desagradando a Deus? Certa feita, os apóstolos foram levados à presença dos magistrados, das autoridades, porque eles curaram um homem coxo na porta do templo Formosa. Meus irmãos, aquilo deu um rebuliço. Eles foram levados até a presença das autoridades religiosas, e ali eles queriam tirar o couro deles vivo. E ali eles interrogaram: em que nome é este que vocês estão pregando? Vocês estão causando alvoroço, vocês estão causando contenda, e nós não queremos que vocês continuem pregando no nome desse tal Jesus. E eles disseram, Pedro, os apóstolos disseram: a nós importa obedecer a Deus do que a vocês. Nós não vamos parar de pregar esse evangelho. E eles perguntaram: quem é esse Jesus que vocês pregam? E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse: esse Jesus que eu prego foi o mesmo que vocês mataram, porque vocês não receberam eles, vocês não aceitou a verdade, vocês não aceitou a palavra dele. Ele veio pregando a verdade e vocês não aceitaram, vocês crucificaram e mataram ele. Meus irmãos, quem perseguiu Jesus não foi as prostitutas, nem os assassinos, nem os ladrões. Não, quem perseguia Jesus eram os líderes religiosos. E da mesma forma hoje, meus irmãos, você não consegue pregar dentro das igrejas o verdadeiro evangelho. As lideranças se levantam rapidamente e tiram você de cena. Eles te excluem, eles te cortam o movimento ali entre eles, eles te expulsam até mesmo das igrejas. Jesus
a primeira vez que ele entra numa sinagoga e ele abre o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, que está escrito: ele me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para libertar os oprimidos de Satanás e para pôr em liberdade aqueles que estão sofrendo. E Jesus ele disse: eu sou aquele que o Pai enviou, eu sou o Filho de Deus. Quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus, pegaram Jesus pelo braço, foram até o despenhadeiro para tentar lançar Jesus abaixo. Os líderes religiosos não aceitou Jesus, meus irmãos. Os fariseus, os escribas, era para eles ter aceitado Jesus. Toda a escritura e os profetas anunciavam Jesus, mas quando Jesus chegou, eles não aceitou Jesus. Tampouco eles vão aceitar a mim e a você pregando este evangelho. Mas se eu e você pregar o evangelho da teologia, da prosperidade, pregando que Deus vai dar casa, vai dar carro, vai dar casamento, vai dar fazenda, pregando que Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda, pregando que o anjo vem vindo com a bandeja nas mãos para te abençoar, pregando que você é rei e rainha de Deus, princesa e príncipe, dizendo que Deus vai te levantar como levantou Davi, como fez com Abraão, usando aqueles homens da antiguidade a qual Deus usou grandemente. Os falsos profetas eles vêm usando essas histórias, meus irmãos, para poder arrancar o máximo possível de dinheiro das mãos dos irmãos, enquanto eles estão enriquecendo, vivendo no luxo, andando com um carro de $500 milhão, de $1 milhão, comendo o melhor dessa terra. E você que quem sabe tem dado tudo aquilo que você pode na mão desses falsos profetas, quem sabe você ainda não tem a sua casa própria, não tem o seu carro, não tem a sua vida financeira estabilizada, ouvindo a promessa deles, que se você der 10, Deus devolve 100, e se você der 100, Deus devolve 1000. Isso é mentira, meus irmãos. Fuja desses falsos profetas. Meus irmãos, Deus ele disse: Jeremias, você falará a minha palavra, não o que você quer, não o que o rei quer, não o que os governadores querem, Jeremias. Você vai falar aquilo que eu te mandar, queira eles ouçam ou não. Irmãos, nós estamos pregando, eu prego pelas ruas, eu prego aqui nesse ministério, pela misericórdia de Deus, com a minha pequenez. Queira ouçam ou não ouçam, meus irmãos, nós estamos aqui para pregar o verdadeiro evangelho. Doa quem doer. E os apóstolos disseram: a nós importa obedecer a Deus e não a vocês. E da mesma forma, nós estamos aqui, meus irmãos, neste ministério pequeno, humilde, simples, de pouco recurso. Não queremos o seu dinheiro, não estamos aqui pedindo dinheiro. Não passamos com cobrança de dízimos aqui nesta igreja, não passamos com envelopes, não passamos com alforje coletando ofertas. Não, aqui a caixa de ofertas ela é parada ali, e quando a pessoa sentir no coração de Deus de ofertar, ela vai ali e oferta. Mas aqui nós não usamos Malaquias 3 para poder amedrontar as pessoas com o fogo do inferno, dizendo que se ela não der vai para o inferno, e dizendo que se der o dízimo Deus vai prosperar. E é uma grande mentira. O dízimo ele foi verdade, ele é verdade, mas ele não é para hoje. Ele foi para o tempo da lei de Moisés, mas hoje não vigora mais o dízimo, meus irmãos. Hoje é apenas oferta voluntária. Aquilo que você propôs no seu coração é o que faz manter a igreja, vamos dizer assim, hoje em dia. Então aqui, meus irmãos, Jeremias ele disse: eu sou um menino, não sei falar. Quantos de nós não saberia nem o que pregar? E Deus ele coloca no nosso coração a sua palavra. Deus ele pega as coisas loucas para confundir os sábios. Deus ele pega os pequenos para confundir os grandes. Deus ele pega aquele que acha que é, ele pega o que não é nada para confundir aquele que acha que é alguma coisa. Deus ele faz desse jeito, meus irmãos, para mostrar que ele é Deus,
para mostrar que Ele é quem pode. E aqui a palavra de Deus disse: Jeremias, eu te consagrei desde o ventre da sua mãe, eu te conheço desde o ventre da sua mãe, antes que você fosse formado, eu já te conhecia. E Deus ele disse: eis que eu vou colocar minhas palavras na sua boca. Não te preocupas com aquilo que você vai pregar, não te preocupas com aquilo que irá falar. Jesus ele disse: quando vocês forem conduzidos até os reis, as autoridades, não preocupa com o que você vai falar, porque eu mesmo vou falar na boca de vocês o que é que vocês terão que dizer, meus irmãos. E da mesma forma Deus ele disse para Jeremias: eu vou colocar minha palavra na tua boca, e eu vou te levar para falar na presença de rei, de governador, das pessoas, de todos que precisam ouvir a minha palavra. E aqui, meus irmãos, a palavra diz que Deus toca na boca de Jeremias espiritualmente. Deus ele toca na boca de Jeremias e coloca a sua palavra na boca e no coração de Jeremias. E Deus ele disse: Jeremias, o que você está vendo? Jeremias olha e vê uma vara de amendoeira, que simbolizava o compromisso de Deus ali. E ali Jeremias, olhando para aquela vara de amendoeira, Deus disse para ele: tu vês bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra. Irmãos, Deus ele vela pela sua palavra. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus, ela não cai ao chão como a palavra do homem. A palavra de Deus está escrita em Hebreus capítulo 4, verso 12, que ela é como uma espada de dois gumes, que faz divisão entre a alma e o espírito, e é apta para discernir o pensamento do coração do homem e da mulher. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficácia, ela tem poder, assim como está escrito em Isaías capítulo 55, verso 11. Está escrito assim: a palavra do Senhor, ela sai e ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela é uma pessoa, meus irmãos. E a palavra do Senhor, ela é Jesus. Que está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e o verbo é Jesus. A palavra é Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia, meus irmãos, que no céu três testificam no céu: o Pai, o Espírito e a palavra. A palavra é Jesus. A Bíblia refere-se a Jesus como a palavra. Três testificam no céu: o Pai, o Espírito Santo e a palavra, que é Jesus. E a palavra ela é viva e eficaz, ela não volta vazia. E é como comparar com um soldado que sai para a batalha, volta, apresenta-se ao seu Senhor e diz: Senhor, eu cumpri o teu propósito, está feito aquilo que o Senhor me ordenou. Assim é a palavra de Deus, ela sai, ela volta e ela diz: Senhor, eu cumpri o teu propósito. A palavra do Senhor, ela por si própria, ela tem o poder, meus irmãos, de fazer acontecer, porque Deus ele criou todas as coisas por intermédio de Jesus Cristo, através da sua palavra. Meus irmãos, quando olhamos para a vida de Jeremias e vemos que ele começa a profetizar a palavra de Deus, Jeremias ele não foi aceito, meus irmãos. Assim como nenhum dos profetas foi bem recebido, assim como Jesus não foi bem recebido, nem mesmo pelos seus irmãos no começo do seu ministério. Jesus ele disse: nenhum profeta tem honra na sua própria pátria. Meus irmãos, por pregar essa palavra que eu prego, eu sou rejeitado pelos conhecidos irmãos que são crentes. Eles não me suportam, eles me rejeitam, me isolam da rede social do WhatsApp. Até mesmo os meus familiares, meus irmãos, eles não aceitam isso que eu prego.
eles não vivem em comunhão comigo, eles não aceitam que eu venha pregar essa palavra, ou quem sabe eles não aceitam que eu venha pregar. Quem sabe eles queiram alguém melhor, alguém mais capacitado. Quantos irmãos que eu tenho que é crentes, e eu abri esse ministério, meus irmãos, eu convidei eles para eles estarem aqui apenas visitando. Eles nunca vieram aqui, nunca vieram, e quem sabe nunca virão, porque essa palavra, meus irmãos, é só para cristão convertido a Cristo. O religioso, ele é convertido, o crente religioso é convertido à placa da igreja, o ministério, ao CNPJ, ao pastor, o homem que funciona como pastor. Mas o cristão verdadeiro, meus irmãos, ele é convertido ao pastor Jesus Cristo. Ele não se converteu a um ministério, ele não se converteu a uma convenção, mas ele é convertido a Cristo, meus irmãos. E por pregar o que eu prego, meus irmãos, todos os crentes que eu conheço, centenas deles, nunca vieram aqui e quem sabe nunca virão. E eu convidei eles, um dava uma desculpa, outro dava outra, até que Jesus confrontou meu coração e disse: não convida mais, você já fez a sua parte. E eles não vieram e nunca virão, porque eles ainda não estão convertidos a Cristo. Porque a Bíblia está escrito, meus irmãos, em João capítulo 8, verso 47, que aquele que é de Deus, ele ouve a Deus, mas aquele que não é de Deus, ele nunca vai aceitar essa palavra. Por eu pregar, meus irmãos, a Bíblia e dizer que o dízimo não é obrigatório, por dizer que é mentira, que se você der dízimo você vai receber 100 vezes mais, e que se não der vai ser condenado, por pregar, meus irmãos, que campanhas são antibíblicas. Jesus nunca ensinou ninguém a fazer uma campanha para ser curado. Imagina só, Jesus está ali curando os enfermos e os apóstolos distribuindo envelope para colocar dinheiro, dizendo que se você colocar o dinheiro, Jesus vai te curar. Imagina só os apóstolos anunciando: Jesus ele vai curar, mas tem que fazer uma campanha de 7 semanas, de 21 semanas. Isso é blasfêmia contra Deus, meus irmãos. Isso é um insulto contra Deus. Deus, para te curar, ele não precisa de uma campanha. Deus, para te curar, ele não precisa de um óleo ungido, de uma água ungida, de uma rosa ungida. Será que Jesus não é o suficiente? Os apóstolos, eles nunca ensinaram sobre campanha, meus irmãos. Os apóstolos nunca passaram recolhendo dízimo, nem pedindo dinheiro. Toda ajuda que era para manter a obra era dada voluntariamente. Coríntios capítulo 8, verso 3, Atos capítulo 3, 4, 5, Atos 2, 42, você vai ver que os irmãos em Cristo, eles vendiam suas propriedades por conta da perseguição que havia, e levava e depositava nos pés dos apóstolos. Não era dízimo, era oferta voluntária. Mas hoje Deus não deixou um mandamento para você vender o que você tem, sua casa, seu carro, e dar numa igreja, não. Não vai vender o que você tem e morar debaixo da ponte, não. Hoje é apenas oferta voluntária, aquilo que você sentir de dar de coração. E outra coisa, sua oferta também se for uma igreja bíblica. Se for uma igreja que prega teologia da prosperidade, uma igreja que faz barganha, ensina a fazer barganha com Deus, se for uma igreja que tem comércio, que está vendendo cachorro quente, salgado, bazar, essa não é uma igreja de Deus. Pode ser uma outra igreja, mas de Deus não é. Jesus ele disse: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês transformaram ela em covil de ladrão. Não que esse salão seja a casa de Deus, porque não é. Eu e você somos a casa de Deus, templo e morada do Espírito Santo. A igreja, quando eu falo igreja, não é um prédio, meus irmãos, são pessoas. Jesus, está escrito em Atos 20, 28, Jesus ele comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Jesus não comprou prédio. Quando Jesus voltar para buscar a noiva do Cordeiro,
a sua igreja, ele não vai levar esse salão, meus irmãos. Esse salão não tem valor nenhum espiritual, porque há muitos que idolatram o salão e dizem que aquele salão é santo. E está escrito em Atos 7, 48 e Atos 17, 24: o Deus que criou o céu e a terra, ele não habita em templo feito por mão de homem. Deus não habita em quatro paredes. Deus, ele habita dentro de nós, que somos o templo do Espírito Santo. E quando olhamos, meus irmãos, para as Escrituras, e nós vemos o sofrimento de Jeremias, a qual muitas vezes ele foi surrado, ele foi esbofeteado, foi lançado dentro de um poço de lama. Quantas vezes Jeremias sofreu perseguição, meus irmãos, por causa da palavra de Deus? E chega um momento, em Jeremias capítulo 20, verso 7, Jeremias, ele disse assim, meus irmãos, quando ele não aguentava mais, por conta da perseguição, Jeremias, ele disse assim para Deus: tu me persuadiste, ou tu me enganaste, em outra tradição. Tu me persuadiste, tu disse que eu não iria sofrer, Jeremias dizendo para Deus, mas hoje eu sou opróbrio, eu sou vergonha no meio do povo por causa da sua palavra. Jeremias não aguentava mais, meus irmãos, ele disse: eu quero parar. Ele chegou a desejar a morte. Ele disse: o Senhor me enganaste, me persuadiste, o Senhor me venceste, porque o Senhor foi maior do que eu, e persuadido eu fiquei. Só que quando eu quero parar, eu não consigo, Jeremias disse, porque há um fogo que arde dentro do meu peito. Quando eu quero parar, não tem como parar. Ei, você que está na caminhada, seguindo a Jesus Cristo, não tem como parar. Não tem caminho de volta, é só caminho adiante, para frente, para o alvo que é Jesus Cristo. Pode ser que você tenha escutado muitas pregações de vida boa, vida fácil, vida regalada, que Deus vai te prosperar, vai te abençoar, que Deus vai te curar de todas as enfermidades, que Deus vai resolver todos os seus problemas. Esse não é o Evangelho de Jesus, meus irmãos. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, eu venci o mundo, e deu o exemplo que nós venceria. Jesus, ele disse: todo aquele que quer viver em Cristo padecerão perseguições. Jesus, ele disse: por causa de mim e por causa da minha palavra, vocês serão perseguidos, açoitados, vocês serão expulsos, vocês serão aprisionados, e muitos serão mortos por causa da minha palavra. Você está achando que é moleza pregar o verdadeiro Evangelho? Pregar prosperidade, revelação mentirosa, isso é muito fácil. Essa igreja aqui estaria lotada. Pregar vida fácil, venha como está e fique como está, essa igreja aqui iria estar lotada. Meus irmãos, eu sei pregar dentro da teologia, dentro da hermenêutica. Eu sei pregar bonito, fazer aquele rodeio, aquele show, aquele teatro. Não que eu já fiz isso, mas eu sei fazer, porque eu vejo os outros fazer. E Deus me tirou do meio religioso desta forma. Deus me arrancou das igrejas falsas, meus irmãos, para poder me converter a Ele. Não estou dizendo que aqui é a igreja verdadeira, meus irmãos, porque aqui é apenas um prédio. A igreja verdadeira na Bíblia está escrito em Tiago 1:27. A religião aceita por Deus é socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Mas não estou dizendo que aqui é a igreja certa, meus irmãos. Tudo que nós pregamos aqui você tem que conferir na Bíblia. Se não tiver de acordo com a Escritura, não aceita. Não creiais em todo espírito, provai se ele vem de Deus. Examinais as Escrituras, porque ela testifica de Jesus Cristo. Não creiais em toda profecia, está escrito em Tessalonicenses capítulo 5, verso 20. Mas provai se a profecia vem de Deus. Irmãos, hoje nós vamos nas igrejas e nós vemos centenas de profecias em um único culto.
Quando Deus, nós olhando para a Escritura, Deus, para dar uma profecia para um profeta, meus irmãos, demorava anos, décadas, mas hoje nós vemos centenas de profecias dentro das igrejas, revelando o CPF, revelando o nome, a placa do carro, dizendo que vai prosperar, que vai ficar rico. Isso não bate com a profecia bíblica. Você quer profecia? A profecia está aqui, ó. Essa é a verdadeira, a Bíblia Sagrada. Tudo que não se alinha com Jesus Cristo, meus irmãos, lança fora, joga fora. Você acha que Jesus está preocupado em ficar revelando que vai te dar carro, vai te dar casa, vai te prosperar? Não. Jesus, ele fez uma promessa, e não é promessa financeira, é promessa de vida eterna. Para terminar, em Atos capítulo 17, verso 11, está escrito: os bereanos, eles eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, porque de bom grado eles recebiam a palavra de Deus. E quem é que estava pregando? Os apóstolos. Não era o irmão Samuel, simplesinho, limitado. Eram os apóstolos de Cristo que estavam pregando. E eles ouviam a palavra que era pregado, e eles iam para as escrituras, para os escritos que eles tinham, meus irmãos, para conferir se era verdade. Mas hoje não. Hoje os crentes não querem ler Bíblia, não querem estudar a palavra de Deus. Aí tudo que o líder prega, eles aceitam cegamente, sem conferir a Escritura. E a Bíblia está escrito: ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. O meu povo perece por falta de conhecimento, assim diz o Senhor. O meu povo tem sido devorado pelos falsos pastores, pelos falsos profetas. E também está escrito, meus irmãos, tanto aqueles que estão pregando o evangelho falso, e também aqueles que estão aceitando o evangelho falso, vai ser condenado e lançado ao lago de fogo. Você está pensando, porque muitos dizem assim: tem problema não, pregador, do pastor pregar errado, tem problema não dele usar o dinheiro no que ele quer. Tem sim, se você está dando força para crescer um ministério herege, fraudulento e mentiroso, se você tem dado força para que um líder falso esteja pregando errado, você também vai prestar conta. Tanto ele que está pregando errado, mentindo, como você que tem aceitado a mentira, você também vai ser condenado, viu? Ah, mas eu dou o meu dinheiro lá na igreja, e se ele faz errado é problema dele. Não, você também vai prestar conta. Você está dando força para manter esse ministério fraudulento, mentiroso, hipócrita, corrompido. Cuidado. Muitos estão perdendo a salvação dentro das igrejas, porque não conhecem a Jesus Cristo. Ele só conhece de ouvir falar, mas ele não conhece a doutrina de Jesus, ele não conhece os mandamentos de Jesus. Então comece a buscar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Ah, mas eu estou naquele ministério 30 anos, 50 anos, mas se aí não prega o verdadeiro evangelho, sai desse lugar, procura uma igreja bíblica, fale com o seu líder aquilo que Deus te revelou dentro da sua palavra, que esteja errado, vai e fale com ele. Se estiver errado, fale com ele, mostre na Bíblia com todo respeito. E se ele não querer mudar, aí muda você, aí saia daí. Está escrito em Apocalipse: sai daí, povo meu, sai da grande Babilônia. Meus irmãos, a igreja falsa, escrito na Bíblia, é chamado como a grande Babilônia, como a grande prostituta. E iria surgir as babiloninhas, as filhas da prostituta. É o que nós vemos hoje. Milhares de igrejas pelo mundo, mas 1% está pregando a verdade, 1% está pregando a Bíblia. Cuidado, para não descer a sepultura
e ser condenado, você com as suas lideranças. Amém? Já estarei fazendo a oração final. Você que queira se colocar de pé, já estamos encerrando. Até aqui é o que o Senhor colocou no meu coração. E estaremos orando. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado. Obrigado mais uma vez, Senhor, pelo fôlego de vida, pela oportunidade de estar aqui na terra dos viventes. Obrigado pelo privilégio da sua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos em Cristo aqui, Senhor, a minha esposa. E eu peço a cada um que esteja assistindo essa ministração da tua palavra através da internet, que ela seja alcançada pela tua verdade. Sim, meu Deus, que seja tocado pelo teu Espírito Santo e que venha ser liberto do engano e da heresia e que não venha cair nas garras dos falsos profetas. Obrigado, Senhor. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na paz, fiquem com Deus. Até o próximo culto, se Jesus permitir. Nós temos culto terça-feira e ao sábado, às 7h30 da noite. Você é o nosso convidado, em o nome de Jesus Cristo.